Simbora então, boa noite a todo mundo aí. Vamos dar continuidade às nossas aulas de direito administrativo, penal, leis, processos aí. Tudo que é concernente aí para a nossa prova da GCM de Cubatão e também para qualquer outro concurso que caia aí essas matérias, como já falei em outras aulas, tá? Nosso intuito aqui é que vocês consigam aproveitar o material independente aí do concurso, ok? Na aula de ontem, faltou fazer uma retificação, uma mudança que houve na nossa lei, beleza? Eu vou estar passando para vocês aqui agora. A gente vai falar rapidinho aqui de pacote, do pacote anticrime lá, que foi apresentado e aprovado posteriormente ali pelo presidente, né? Pacote anticrime do Sérgio Moro, né? Então, eu vou estar compartilhando a tela e falando um pouco sobre ele, tá? É importante aí essas mudanças para algumas provas que os senhores possam vir a fazer futuramente. Então, eu vou divulgar aqui, compartilhar aqui a minha tela. Prestem bastante atenção e voltaremos depois já para a nossa aula normal. Só que é importante esse conteúdo aqui, beleza? Vamos lá. Já deve estar aparecendo para vocês aí, né? A minha tela, tá aparecendo. Bom, vou passar rapidinho, tá? Vou passar rapidinho aqui os pontos importantes aí dessa lei. Não vou ficar perdendo muito tempo aqui nisso. Porém, são questões aí importantes para a prova de vocês, tá? Por isso que eu vou falar. Vamos lá. Primeiro, entrou em vigor nesta quinta-feira, dia 23. Se eu não me engano, o ano foi de 2020, tá? É do ano passado aí essa aprovação. O que mais importa para a gente aqui é o seguinte, ó. O tempo máximo de cumprimento da pena no Brasil passou de 30 para 40 anos para qualquer tipo de crime aí, beleza? O que antes era considerado pena máxima no Brasil de 30 anos, como eu havia falado ontem na aula, estou retificando agora, estou mudando agora, que eu vi que realmente foi aprovada a lei, como a aluna tinha falado aí, eu fui pesquisar e verificar se realmente foi aprovado isso. Eu achei difícil que fosse aprovado, mas acabou sendo aprovado realmente. E passou da pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos. Então, decora isso para fins aí de Código Penal. O que era 30 anos, o que vai ser agora demonstrado na lei, não é mais essa pena máxima de 30 anos, e sim 40 anos. Então, decora dessa forma. A pena máxima no Brasil passou de 30 para 40 anos. Mas o quê? O preso condenado por crime hediondo com morte não tem mais direito à saída temporária, o famoso saidão, tá? Então, aquela saída temporária para crime hediondo com morte não tem mais, beleza? Aquela saidinha, né? Se o cara cometeu um crime hediondo aí, trazendo a morte da vítima, não tem mais o famoso saidão. Outra coisa importante, ó, o tempo que presos perigosos podem ficar isolados em presídio federal passou de 360 dias, seria mais ou menos ali um ano, né? Renováveis por mais 3, ok? Para 3 anos, né? Deixou de ser apenas aí 360 dias, quase um ano, para 3 anos. 3 anos renováveis por mais 3 vezes, por mais 3, tá? Pode renovar mais 3 vezes aí. Então mudou também isso, tá? Importante. Os condenados a uma pena de 15 anos ou mais pelo tribunal de júri, que julga crime contra a vida, passam a cumprir pena imediatamente, não pode mais recorrer em liberdade. Antes poderia, né? O cara poderia recorrer aí se ele fosse apenado aí com penas superiores a 15 anos pelo tribunal do júri, contra crimes aí, crimes contra a vida, ele poderia recorrer em liberdade, agora não pode mais. Então decora também isso, tá? Falar na conta aqui uma historinha, né, tal, de como aconteceu, tal. Com o pacote anticrime, a progressão de regime fechado para aberto, por exemplo, ficou mais difícil. Antes analisava o tempo já cumprido da pena, a partir de agora também vão ser considerados o tipo de crime, se o cara é reincidente, se ele não é. Então ficou um pouco mais severo aí com essas mudanças, tá? Pacote anticrime. Bom, mas o que é importante para a gente aqui, basicamente, é essa mudança aqui, ó, beleza? Essa mudança aqui, eu estou retificando, estou mudando, estou dizendo que foi aprovada. Agora, no Brasil, a pena máxima passou de 30 para 40 anos.
Então, o cara pode ficar trancado, recluso, reclusão, 40 anos. Se ele pegou, por exemplo, 100 anos de prisão, ele vai ficar trancado 40 e os outros 60 ele responde em liberdade, ok? Respeitando aí as regras que o judiciário colocou lá para ele e tal, na época da sua pena. Ok? Então, basicamente, era isso daí. Não tem mais nada importante para falar sobre o pacote anticrime para a prova de vocês. Então, fica com essa informação aí, beleza? Decorem, gravem isso daí. Partiu, slide anterior, para darmos continuidade à nossa aula. Vou virar isso aqui. Bom. Áudio e vídeo tá tranquilo. A tela tá aparecendo no fundo aí com o slide. Tudo certo, né? Tá tudo tranquilo, né? Posso continuar? Verifique para mim aí. O slide está aparecendo, o áudio está legal. Ótimo, ótimo. Obrigado, valeu. Bom, ontem paramos aí, né, no abandono de função. Abandono de função é o cara que é civil, não é militar, ele é civil, e ele simplesmente abandona a função dele ali, vai embora para casa, deixa o hospital sozinho, deixa o DP sozinho e pronto. Abandono de função. Para os militares, abandono de posto, que vai dar quase na mesma, né? A diferença é que é crime militar, o cara vai preso, e aqui é só detenção, né? 3 meses a 1 ano, podendo ali ter os seus aumentos de pena, tá? Vamos lá. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. O que é isso daí? É o cara que está exercendo a função pública ali de forma ilegal, ele ainda não tomou posse no concurso, por exemplo, então já está assumindo a função ali antes mesmo de entrar em exercício, por exemplo, ele toma posse, mas ainda não entrou em exercício. Ele está já cumprindo como se fosse, já tivesse entrado em exercício. Não pode, ele vai responder por isso. Ou prolongado, o cara pediu baixa, o cara pediu exoneração e continua trabalhando ali como se não tivesse feito, né? Basicamente, o verbo é entrar no exercício de função pública antes de satisfeitas as exigências legais, no caso, o cara foi nomeado, mas não entrou em exercício ainda, ou continuar a exercê-la sem autorização, depois de saber oficialmente que foi exonerado. O cara foi exonerado da PM e continua patrulhando, continua fazendo abordagem. Ou na Polícia Civil, por exemplo, né? Detenção de 15 dias a 1 mês, é bem tranquilo, né? Paga a multinha e vai embora. O crime descrito possui 2 modalidades distintas. Na primeira, o funcionário público se antecipou no exercício da sua função pública, sem observar as exigências do edital, né, do cargo dele e tal. Por exemplo, como deixando de tomar posse, por exemplo, né? Ele não toma posse, já quer começar a como se ele fosse um cara da ativa, né? Atuar naquela profissão, ele não pode fazer isso, né? Na segunda, o cara foi exonerado, removido, substituído ou suspenso e continua exercendo aquela função. Ele também vai responder por isso, ok? Então, isso daí é bem tranquilo. Violação de sigilo funcional. O cara deveria manter sigilo por conta das suas funções, então ele tem conhecimento de alguma coisa que o comum não tem, o particular não tem conhecimento de alguns fatos, ele tem, e ele viola esse sigilo funcional. Por exemplo, o policial militar tem acesso à informação aí de segurança pública, ele divulga isso na internet, ou divulga para alguém. Ele está quebrando aí o sigilo funcional. O verbo é revelar, violação do sigilo funcional. O verbo é revelar, revelar fato de que tenha ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. O cara divulga aí para alguém colocar na mídia e tal. Beleza? Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem permite ou facilita mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer forma. É o cara que tem acesso, por exemplo, à intranet da PM e dá essa senha para alguém. O criminoso, por exemplo, tem acesso às informações da polícia. Isso é crime, beleza? E é um crime bem pesadinho, né? Você vai ver que nesse caso ali de passar a senha e tal, do servidor público ali que passa a senha dele para alguém, reclusão, tranca de 2 anos a 6 anos e multa. Reclusão de 2 a 6 anos. Muito cuidado quando isso daí, tá? Revelar segredo e tal. Tem que ter bastante cuidado com isso no seu dia a dia, no trabalho policial ou mesmo no seu concurso. Lá embaixo, ó, violação do sigilo de proposta de concorrência. O cara tá lá num pregão,
tá lá numa licitação e divulga alguma informação privilegiada ali para um ou outro ter benefício, também vai responder por isso, beleza? Violação do sigilo de proposta de concorrência. O verbo é devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Então, toma cuidado com isso daí no seu dia a dia. A pena pequena, detenção, né? Não fica preso de cara, é detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. No entanto, com o advento da Lei 8.666, lá de 93, tascamente revogado o seu artigo 94, a mudança que teve, né? Devassar o sigilo de proposta apresentado em procedimento licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Então, basicamente, aí, o que mudou, colocaram licitação aí, né? Não mais a concorrência apenas lá, temos também aí a licitação. Detenção continua sendo mais simples aí, né? A detenção de 2 a 3 anos. Nesse caso, e detenção de 2 a 3 anos, ele pode sim começar já respondendo recluso, preso, tá? Então, bastante cuidado aí quando falar dessa detenção de mais de 2 anos, mais de 3 anos. O cara pode sim responder preso, recluso. Principais crimes praticados por particular. Saímos, então, dos crimes praticados por funcionários, servidores, empregados públicos e caímos agora aqui nos crimes praticados por particulares contra o serviço público, contra a administração pública. Vamos lá. Além dos crimes praticados pelos servidores contra a administração pública, existem também os realizados por particulares contra ela. Acontece também. Quando? Usurpação de função pública. Cuidado. Quando um servidor público assume a função de outro servidor público, o nome é desvio de função, desvio de finalidade, outros nomes. Usurpação de função pública é um particular usurpando a função de um público. Então, o cara fala que é polícia e não é. Ele está usurpando a função de um funcionário público. O GCM, que atua como polícia na rua, ele está desviando a função dele. É desvio de função pública. Ou desvio de finalidade. Desviou a função dele ali e está fazendo outra. Até porque ele não está usurpando. Ele não está usurpando função pública. Ele tem função pública. Porém, outra função, com outra finalidade. Desvio de função ou desvio de finalidade se for servidor. Se for um particular, usurpação de função pública. O particular comete usurpação de função pública, enquanto o servidor com função, ocupando função de outro servidor público é desvio de função, desvio de finalidade. O verbo é usurpar o exercício de função pública. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos, dificilmente ele vai responder preso, né? Parágrafo único. Se, do fato, o agente aufere vantagem, a reclusão agora é tranca, é cadeia e tranca, de 2 a 5 anos e multa, ok? Se ele está ganhando alguma coisa com isso, reclusão de 2 a 5 anos. Tá. Corrupção ativa. Corrupção ativa. O servidor público, o agente público, o funcionário público, o empregado público não comete corrupção ativa. Ele comete corrupção passiva. Quem comete, então, corrupção ativa é o particular. Nos termos do artigo 333 do Código Penal, do CP, a corrupção ativa se mostra presente quando o particular oferece ou promete vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir, retardar ato de ofício. Então, se o particular oferece vantagem indevida ou oferece alguma coisa para o servidor público, ele está cometendo corrupção ativa. Ok? Toma cuidado com isso. Descaminho. O descaminho, inicialmente, importante destacar, que o descaminho não é um crime contra a administração pública, mas contra a ordem tributária. É contra a ordem tributária. Apesar de não estar na lei número 8.137 de 90. Ele possui previsão expressa no artigo 334 do Código Penal. Artigo 334. O verbo é iludir, ilusão. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento, iludir
no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada e saída de consumo de mercadorias. Reclusão tranca a cadeia de 1 ano a 4 anos. O verbo é iludir, no caso do descaminho. É praticado por particular. Contrabando. Contrabando é crime contra a administração pública. Contrabando é sim crime contra a nossa administração pública. Correlato ao descaminho, parecido, né? O contrabando tipificado no artigo 334 do nosso Código Penal, em regra, ocorre quando o particular importa ou exporta mercadoria proibida. No descaminho, a mercadoria é permitida, porém sem nota fiscal, sem não sei o quê, sem as regras lá do Código Tributário. Já que no contrabando, o produto é proibido. Não pode, beleza? Não pode. O verbo é importar ou exportar. Mercadoria proibida. Decorem isso, tá? A reclusão é tranca, cadeia de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos, certo? Terminamos aí os crimes praticados por servidor público ou particular contra a administração pública. Encerramos esse tema e caímos agora na Lei Maria da Penha. Ficou alguma dúvida aí sobre contrabando, descaminho, sobre esses crimes que eu acabei de falar aí? Ficou alguma dúvida ou tá tranquilo? Fala para mim. Tá de boa? Fala aí. Se estiver tranquilo, eu vou dar continuidade. Bom, tranquilo. Vamos lá. Lei Maria da Penha. Nossa Lei Maria da Penha, que protege aí no ambiente familiar, homem e mulher, casal, né? Protege a mulher. A Lei Maria da Penha é para a mulher. Em tese, protege apenas, exclusivamente a mulher. A Lei Maria da Penha criou um mecanismo para coibir e prevenir a violação doméstica e familiar contra a mulher, nos termos de convenções e tratados internacionais, né? Também na nossa Constituição. O Estado assegurará assistência à família da pessoa, de cada um dos que a integram, criando um mecanismo para coibir violência no âmbito de suas relações. Obviamente que, quando falou ali na pessoa de cada um, parece que a Lei Maria da Penha esqueceu esse pedaço, né? Porque está protegendo apenas a mulher. Não protege o homem, não protege mais ninguém, apenas a mulher. Então, acho que essa lei, por exemplo, é uma lei de... Tudo bem que trata ali da minoria, não, né? Que mulher nem é minoria, mas trata ali de uma proteção a mais para a mulher, mas eu acho que em um país sério todos deveriam ser protegidos, não só a mulher, né? Tanto a violência da mulher contra o homem, do homem contra a mulher e por aí vai. Mas no Brasil eles gostam de separar as pessoas, né? Olha, você vai ter uma lei para você. Ó, você tem pé grande, o pé grande seu tem uma lei. Ó, você é um cara baixinho demais, para você tem outra lei. Ah, você é um cara branco, tem lei. O Brasil é assim, né? Eles querem, falam em direitos iguais, mas acabam aí separando as pessoas. Beleza? Eu acho que todo mundo tem direito à Lei Maria de tudo, deveria ser, né? Não só Maria para a Maria da Penha, né? Tá, mas vamos lá. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano material ou moral. Já começa a decorar isso daqui, ó. Maria da Penha vai proteger a mulher de sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. Eu vou repetir para você decorar isso. Decorem isso daqui, ó. Vai proteger a mulher contra lesão física, sexual, psicológica, dano moral ou material. Decorem isso porque pergunta cada um desses aí na prova, beleza? Nessa ordem. Físico, sexual, psicológico, dano moral e material. Decorem isso, tá? No âmbito da unidade doméstica, espaço convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas, né? Então, vai proteger a mulher, por exemplo, que está morando com um namorado ou que morou com o marido, agora se separaram, mas eles continuam tendo uma convivência, vai protegê-la da mesma forma, tá? No âmbito da família, comunidade formada por indivíduos, em qualquer relação íntima de afeto, onde o agressor conviva ou tenha convivido com a mulher.
independente de coabitação, tá? Independente se ele mora atualmente com a mulher ou não, ele pode responder a Maria da Penha. Vamos lá. As formas de violência, decorem mais uma vez, né? As formas de violência são física, sexual, psicológica. Cadê as outras? Tá faltando as outras. Ele separou aí, né? Física, sexual, patrimonial e moral. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Eu vou resumir rapidinho. Violência física, bater na cara da mulher. Bater na mulher, meter o pau nela. Violência psicológica, ficar tentando diminuir ela, apontando o dedo, gritando, o que ela quiser, na verdade, né? Quer alegar que é psicológico, é psicológico. Violência sexual, ter relações sexuais com ela e a dizer que você, falar para o juiz lá que você teve relações sexuais com ela sem consentimento. Basta ela falar isso e você está fudido. Pô, eu sou casado com ela, eu tenho relações sexuais com ela. Tá, mas ela ficou doida agora e falou que não queria, aí você foi preso. Violência patrimonial. Então você pega lá destrói qualquer patrimônio da mulher, né? Instrumento de trabalho, objetos pessoais, quebrou a chapinha dela, quebrou o celular dela, você vai responder e vai ser preso por isso. Violência moral. Qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Xingou a mulher, caluniou ela, difamou ela de alguma forma, cadeia, tranca para você. A Maria da Penha, cara, deve ser o que mais deixa o cara preso hoje em dia, junto com pensão alimentícia. Pensão alimentícia e Maria da Penha é o que mais deixa preso hoje em dia, tá? O cara matar, roubar, não fica preso tanto quanto fica nessas leis aí. Essas leis especiais, né? Maria da Penha e pensão. Maria da Penha é mais perigoso ainda, porque só da mulher alegar violência psicológica, lá na delegacia da mulher, e algo do tipo, você já vai ser ouvido e possivelmente vai ser preso por isso. A mesma coisa vai para a violência sexual, patrimonial ou moral. Se ela disser que você quebrou o celular dela, a chapinha dela e conseguir provar de alguma forma isso daí, você está na merda, beleza? Tá, isso aqui não é importante. Mas que eminente. Alguns pontos importantes aí, ó. Tá, lá embaixo, ó. Vou ler esses dois aqui, tá? Ó. Cadê? Essas modificações possibilitam maior agilidade na tomada de decisão por autoridades da Justiça e da Polícia. De acordo com a nova lei, verificada a existência de risco atual ou iminente com I, a vida ou a integridade física da vítima, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou do local que conviva com essa pessoa, mulher. Como regra geral, a medida de afastamento caberá à autoridade judicial. Entretanto, também é possível que a medida de afastamento não seja determinada por juiz. Em cidades do interior, por exemplo, o delegado de polícia pode fazer isso, ou até mesmo o policial militar também pode fazer isso. Em uma cidade, por exemplo, que só tenha a polícia militar e é muito longe a cidade sede, né? Então, até o próprio policial militar pode aplicar aí essa medida de afastamento do lar, no caso do marido, tá? Lógico, preferencialmente vai ser o juiz, na falta do juiz, um delegado de polícia, na falta do delegado de polícia, o policial militar também poderá fazer isso. Mas o quê? Nos municípios que não forem sede de comarca, a medida de afastamento caberá ao delegado de polícia. Ao delegado de polícia. Quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia, a medida de afastamento caberá ao policial, civil ou militar. Quando as medidas forem determinadas por delegado ou policial, o juiz precisa ser comunicado no prazo máximo de 24 horas. Decora isso. Vamos começar a decorar coisas, ó. Vamos começar a decorar coisas. Primeiro, município que não tenha comarca, não tenha sede de comarca, não tem juiz, o delegado vai dar afastamento o marido do lar. Então, o delegado fala, marido, sai daí, vai pra puta que te pariu. Se não tiver nem juiz nem delegado, o policial militar vai falar, marido, não volte mais aqui, deixa a mulher em paz. E por aí vai. E tem que ser avisado ao juiz em 24 horas. Prazo máximo de 24 horas. E ele decidirá, no mesmo prazo, sobre a manutenção ou revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor as seguintes medidas protetivas de urgência.
quais são as medidas protetivas de urgência. Primeiro, afastamento do lar, proibição da aproximação até X metros da mulher, beleza? Fixando o limite mínimo de distância da mulher, restrição ou suspensão de visitas a seus dependentes, aos filhos, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então, o juiz pode verificar essas coisas aí. Afastar o cara do lar, proibir ele de chegar perto da mulher, restringir ou suspender a visita aos filhos e prestação de alimentos provisionais. Vai ter que sustentar a mulher ali enquanto estiver fora ou de alguma forma parecida com isso. Quando necessário, o juiz ainda poderá encaminhar a mulher e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção, determinar a recondução da mulher e seus dependentes ao respectivo domicílio, determinar afastamento da mulher do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, a guarda dos filhos, etc. Determinar a separação de corpos. Então, o juiz pode fazer tudo isso daí, se ele achar que convém. Ok? Decorem isso que eu falei até agora. Isso é muito importante. Se tiver de cair alguma coisa na sua prova, vai cair sobre isso que eu falei aí, tá? Esses prazos, se o policial militar pode ele dar o afastamento do lar lá do marido, pode, e na falta do delegado de polícia vai ser o policial militar, na falta do juiz, o delegado de polícia, e assim sucessivamente. Esses pontos são importantes e você deve decorar isso, beleza? Decorar também ali as medidas de proteção de urgência, né? Decora afastamento do lar, proibição, restrição, prestação de serviços alimentares ali. Decorem isso daí, tá? Isso é muito importante para a sua prova. Decorem. Volta lá à aula e fica revendo isso daí, pois vai cair isso daí. Tenho certeza, no domingo, que eu também vou estar fazendo a prova lá com vocês, vai cair isso daí. Se tiver a Maria da Penha, vai cair isso daí, meu filho. Se cai para você, Maria da Penha, vai cair tudo que eu estou falando aqui. Beleza? Eu só falo que vai cair na prova. Eu faço concurso como vocês. Não parei de fazer provas, continuo fazendo provas. Eu vejo as provas e cai isso daí que eu estou falando, beleza? Mas o quê? A Lei Maria da Penha é reconhecida pela ONU. A Lei Maria da Penha, tá, a aplicação da Lei Maria da Penha garante o mesmo atendimento para mulheres que estejam em relacionamentos homossexuais. Então, relacionamento homossexual entre duas mulheres lá, vai ter Maria da Penha também. Lei Maria da Penha também tem aplicação para casos que independem do parentesco, desde que a vítima seja mulher. Então, independente de parentesco ou não, se é mulher e está no âmbito familiar, do convívio familiar, tem Maria da Penha. A Lei Maria da Penha determina que não será concedida a liberdade provisória ao preso, nos casos de risco à integridade física da mulher, ou a efetividade da medida protetiva de urgência. Então, basicamente aí, se o cara for preso porque ele agrediu a mulher, ou se vai causar algum risco à mulher, ele não tem direito à liberdade provisória. Cara, você se fode, meu. Caiu na Maria da Penha, você se fode. Eu acho que a Lei Maria da Penha foi um instituto criado para que os homens deixem de querer se casar ou ter relacionamento com mulheres. Acho até que é uma forma de incentivar a homossexualidade masculina. Porque o cara se relaciona com a mulher e se fode. Ele toma no cu. Se a mulher for retardada e quiser foder a vida dele, vai foder a vida dele. Então, eu acho que é um mecanismo do capeta, do Satanás, para que consiga foder com as relações. Porque uma vez que alguém tem mais força que outra, que pode prejudicar a outra, ou de uma forma, em geral, prejudicar a outra, isso é briga de força, briga de poder, e vai foder com as relações. É o mesmo que eu falo assim, pô, eu, por ser professor, tenho mais direito que vocês. Se eu for um cara doente, eu vou começar a fazer coisas para prejudicar as pessoas. Quando eu falo assim, a mulher tem direitos a mais que o homem. E se ela for uma mulher doente, tem muitas por aí, vamos falar uns 70%, ela pode querer foder a vida do cara. Ah, ele me largou? Ele me traiu? Ah, ele não quer mais ficar comigo? Ah, ele é um filho da puta? É cachaceiro? Vou foder ele. E foge a vida do homem, beleza? Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias. O cara se lascar todo porque a mulher acha que deve fazer isso. Ah, não, eu queria que desse um susto nele. Por isso que eu falei que ele me estuprou, sendo meu marido. Puta que pariu, você fudeu a vida do cara. Não, eu menti, falei que ele tinha me batido, né? Eu mesmo ralei minha cara, mas eu pensei que não ia dar nada para ele. O marido tá lá preso, lá, se fudendo. Então, muito cuidado quanto a isso, tá? Além dos pontos importantes da Lei Maria da Penha. Quando tem agressões mútuas, não cabe Maria da Penha, tá?
Se o homem bateu na mulher, a mulher bateu no homem, foi agressões mútuas, não se aplica nesse caso aí a Maria da Penha para esse fim. Mas o que? Se for descoberto que a mulher enganou o judiciário, né, fingiu ter apanhado, fingiu coisas, ela vai responder a esse crime, tá? Vai responder de forma paralela a este crime e vai se fuder também. Mas, até provar, né, meu? O cara já se fudeu, tá preso lá, prisão provisória, liberdade provisória é impossível, o cara então se fode todo, beleza? Mas o quê? Lembra, né, da Penha impede que a pena seja substituída por doação ou cesta básica. Não tem, né? Cesta básica, não tem multa, é cadeia mesmo, não tem o que fazer. É assegurada assistência econômica no caso da vítima ser dependente do agressor. Se a mulher for dependente de você, você não deixou ela trabalhar, você se fudeu, tem que sustentar ela. Haverá patrulha Maria da Penha rural para aumentar a segurança das mulheres no campo. E tem também agora a urbana, né? Uma viatura da PM ou da GCM que vai atuar como patrulha Maria da Penha. Meu, não tem o que inventar, né? Logo, logo vai ter patrulha do pé inchado, patrulha do cabelo grande, patrulha do feio, patrulha do bonito. É assim que funciona o nosso país, né? Para tudo que eles acham aí que foram direitos violados, eles criam leis novas. Claro, leis sempre para proteger aí determinada classe e a outra que se lasque, beleza? Então, acho sim que tem que haver medidas de proteção, mas é um exagero tratar pessoas de forma diferente, já que a nossa Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Não são. Não são. Todos não são iguais perante a lei, né? É o que deveria estar escrito lá, infelizmente. Né? Mas é lá de 88, né, meu? Então, tem muita coisa a ser revista aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Decorem esses letreiros gigantes aí. Não é lei, não é tratado, é apenas uma recomendação. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é lei, não é tratado, é apenas uma recomendação. O Brasil é membro fundador e abre a Assembleia Geral da ONU. Beleza? O Brasil é membro fundador e abre a Assembleia Geral da ONU. Tudo que fala de excessos de direitos, cara, o Brasil está dentro, né? O Brasil dá direito até para quem não tem. Ah, eu matei. Ah, dá um direito para ele não ficar preso tanto tempo, coitado. Ele só matou. O que tem matar, né, meu? Matar a gente mata. Então, o Brasil é mestre nisso daí. Excessos de direitos. Para alguns, né? Para alguns. Os outros que se arrebentem todo. Todas as pessoas nascem livres, toda pessoa tem capacidade para gozar de direitos individuais, toda pessoa tem direito à vida. Bom, vou resumir a Declaração Universal de Direitos Humanos. Basicamente, esse tratado aí, ele veio antes da Constituição, e a nossa Constituição meio que copiou e colou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, o Brasil aí copiou praticamente tudo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que aí só fala de coisas boas, tá? Todo ser humano tem direito a não sei o quê, é aquela coisinha que já conhece, beleza? Você pode dar uma lida, né? Dá uma lida aí e tal, para você até não cometer alguns erros. Eu vou até falar aí o que eles costumam fazer e como que você pode errar isso daí, tá? O que eu não falar é porque repetiu lá na Constituição, então é a mesma coisa da Constituição, é Ctrl+C, Ctrl+V, e vocês já sabem. Vamos ao que interessa aí. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Arbitrariamente. As pessoas podem sim ser presas, elas podem ser detidas, elas podem ser sim exiladas, mas não será arbitrariamente. Decora apenas o arbitrariamente. Se eles tirarem o arbitrariamente, está errado. Está errado. Isso daí está apenas aí na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na nossa Constituição também está, mas está de outra forma. Mas o que? Toda pessoa tem direito à plena igualdade, a uma audiência justa e pública, tá vendo? Tudo coisa óbvia. Toda pessoa tem direito à propriedade, óbvio também, já está na Constituição. Eu vou ficar lendo por quê? Isso daí são coisas óbvias. Coisas óbvias, cara. Toda pessoa tem direito à liberdade, de locomoção, de residência, dentro da fronteira de cada estado. Óbvio. Isso é óbvio. Você já sabe disso aí no dia a dia. Beleza? Mas o quê? E também não tem nada de interessante. Dá uma lida, né? Dá uma lida nisso daí, mas também não tem nada de interessante. É mais do mesmo. É tudo que você já deveria saber pela sua própria inteligência, né? Ah, toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social.
Claro, né? Lógico. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Claro. E se estiver lá não pacífica, está errado. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. É lógico, né? Eu não sou obrigado a ser sócio de nada. São coisas óbvias. São coisas óbvias. Continuar. Não tem mais porra nenhuma de interessante aí, beleza? É mais do mesmo. É tudo que você já deveria saber. Tudo que você já deveria saber está aí, tá? Sobre família, os pais têm prioridade do direito à escolha do gênero, do gênero de instrução que será ministrado a seus filhos. Isso é óbvio, né? Eu escolho se meu filho vai ou não estudar determinado gênero lá de instrução. Coisas óbvias eu não vou ficar lendo, tá? Mas dá uma lida aí, passa o olho, porque eu já li tudo isso daí. Eu vi que é mais do mesmo e tal, e sem problema. Você não leu ainda. Então, dê uma lida em todo esse material. Por isso está gravado em vídeo, por isso você pode voltar para verificar. Dá pausa, melhora a resolução da tela aí do YouTube e melhore e lê isso daí, tá? Dá uma lida, cara. Dá uma lida. Você não falar assim, mas não falou sobre isso. Eu estou falando que os pontos importantes aqui já foram colocados. Você agora tem que verificar, dar uma lida rápida por cima disso daí, tá? Bom, atos administrativos aí, ou atividades administrativas. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que agindo nessa qualidade tem a conformidade imediata, resguardar, adquirir, modificar, extinguir e declarar direitos. Basicamente, um ato administrativo é, por exemplo, um ato administrativo para que todos os policiais usem boina. Vai lá ser votado, não sei o quê, vai ser verificado se tem ou não essa possibilidade, e esse ato administrativo vai ser vinculado lá àquele público, né? Mas o quê? Tá, vou resumir, tá? Atos administrativos são chamados de atos bilaterais, quando se constituem em contratos administrativos. Validade, requisito aí, competência é o poder atribuído, claro, né? Vou resumir rapidinho. Validade e requisito. O ato tem validade e tem requisito para ser verificado. Quem tem competência para fazer, qual a finalidade daquele ato, qual a forma e qual o motivo daquele ato. Competência. Quem pode realmente fazer aquele ato? O governador cria um ato administrativo para as polícias. Ele é chefe do executivo, ele tem competência. Qual a finalidade desse ato? Não, essa finalidade não faz o menor sentido, então não pode. Está desviando a finalidade. A forma. Qual a forma vai ser executado isso daí? Quais métodos serão utilizados para executar esse ato? E o motivo. Qual o motivo? Qual foi a motivação desse ato? Você quis na sua cabeça ou teve realmente uma motivação para fazê-lo? E por aí vai, ele vai resumir, tá? Cada um aí, olha, ele vai resumir. Dá uma lida, meu filho, dá uma lida. Ele vai resumir cada um desses aí. Mas agora, você só precisa saber isso que eu acabei de falar. Não escutei, falou muito rápido. Volta o vídeo. Volta o vídeo aí, tá gravado daqui a pouco aí, no YouTube. Ok? Bom, mais o que? Finalzinho aí, ó. O objeto do ato administrativo será a criação, modificação ou extinção de situações jurídicas concernentes à pessoa, coisas ou atividades sujeitas à ação do poder público. Foi o que eu acabei de falar lá em cima, com outras palavras. Identifica-se com conteúdo que tem suporte na lei. Tem que estar na lei, né, filho? Não pode inventar na sua cabeça, né? Mas o que? Tá. Isso aqui também é importante, tá? Da classificação dos atos administrativos. Mais uma vez eu vou resumir tudo. Primeiro, presunção de legitimidade, da imperatividade, da exigibilidade e da auto-executoriedade. Resumir rapidinho. Presunção de ser legítimo, legitimidade. Imaginemos nós, né? Vamos imaginar que tudo que o poder público está fazendo é legítimo, né? Está baseado em lei. Se não for, vai ser invalidado. Imperatividade impõe coercitibilidade, vai ser executado, eu vou impor a execução, por isso eu sou imperador, imperativo, eu vou impor que seja colocado esse ato. Mas o quê? Auto-executoriedade. Caramba. Cadê? Consistirá na possibilidade de que certos atos administrativos ensejem imediatamente a direta execução pela administração, sem necessitar de conter
ordem judicial. O que é isso daí, cara? O policial militar que resolve abordar alguém em fundada suspeita, no exemplo da fundada suspeita, né? Ou uma abordagem a veículo para verificar a documentação. Em tese, é discricionário dele, é subjetivo dele, é autoexecutório, né? Ele executa por ele mesmo. Claro que baseado em lei. Eu não posso fazer da minha cabeça. Por que eu estou abordando alguém? Porque eu tenho fundada suspeita ou atitude suspeita. Fundada suspeita tem que estar em algum lugar escrito que ele realmente tinha essa fundada suspeita. Atitude suspeita é quando o cara parece-me ser suspeito. Então, se eu, por mim mesmo, de forma subjetiva, vou colocar isso daí e vou executar, é o princípio da autoexecutoriedade. Bom, fala de atos individuais, especiais, né? Atos individuais aí, certas com situações particular jurídica, basicamente é determinadas pessoas, um ato para determinado grupo de servidores e por aí vai. Não é importante isso daqui, beleza? Está sujeito à hierarquia do judiciário, revisando não sei o quê. Dá uma lida nisso daí, tá? Dá uma lida. Eu já falei quase tudo. Ó, aqui em cima faltou um detalhe, ó. Volta aqui em cima, ó. Volta aqui em cima. Ó, atos individuais, internos. Individuais, já falei. Individuais é para determinado grupo, ou para determinada pessoa, ou profissional, servidor público. Internos são atos para dentro ali da administração. Externos, para atos fora daquele setor. De império ou de autoridade, já falei, né? Imperatividade, autoridade que vai executar. De gestão, organização do serviço público. De expediente, que vai ser executado naquele momento ali, naquele expediente, ok? Por exemplo, a partir de amanhã, todos os policiais militares deverão chegar 2 horas mais cedo. É uma instrução, um ato de expediente a ser cumprido. Vinculados. Ato vinculado é que eu não posso fazê-lo sozinho, eu preciso de outro órgão. Vou dar um exemplo. O policial militar, o guarda civil municipal, ele não multa ninguém, ele faz autuação. Quem multa é a autoridade de trânsito. Nós fazemos a autuação e entregamos para a autoridade. Ela decide se vai prosseguir aí com a multa ou não. Então, é um ato vinculado. Eu, por mim mesmo, não posso fazer. É vinculado a mim, através lá da pessoa, da autoridade de trânsito. E os atos discricionários, faço eu por mim mesmo. Acabei de explicar lá no auto-executório. Então, eu faço por mim mesmo. A abordagem eu quis fazer por fundada suspeita ou atitude suspeita. E por aí vai. E por aí vai. Resumir rapidinho tudo essa folha aí. Exemplo de licença, autorização, permissão, aprovação, admissão, visto, homologação, dispensa, renúncia, protocolo administrativo. São tipos de atos que podem ser feitos, né? Um documento para autorizar alguma coisa, um documento para permitir alguma coisa, um documento que aprova ou não aprova alguma coisa e por aí vai. Atos enunciativos. Certificam ou atestam uma situação existente. Vai fazer um tipo de anúncio, né? Exemplo, certidões, atestados, pareceres técnicos, pareceres normativos, apostilas e por aí vai. Atos punitivos. Decore esses aí, tá? Enunciativos, punitivos. Enunciativos são as certidões, atestados, aquele que está anunciando, né? Demonstrando alguma coisa. No punitivo, está aplicando sanções aos agentes e particulares. Multa, já falei lá da autoridade de trânsito, interdição de atividade, destruição de coisas e por aí vai. E por aí vai. Estou falando rápido, mas você volta no vídeo, bota no 0,5x menos 1x lá, que você vai conseguir entender. Bom, falamos sobre isso daí, a pergunta é, quais as dúvidas vocês têm? Fala aí, quais as dúvidas vocês têm aí sobre atos administrativos? Fala as dúvidas. Falem as dúvidas aí. Tá de boa, tá tranquilo, posso continuar? Ou temos dúvidas? Show. Se não tem dúvida, tem dívidas, presta atenção, cara. Vamos falar agora de Código de Trânsito Brasileiro, nosso CTB. Claro, não vou ficar dando aula de CTB aqui. Eu vou falar do que mais importa para o concurso de vocês, tá? CTB voltado em AGCM, né? Que é o Código de Trânsito mais tranquilo, mais raso, mais fácil de compreender aí. Se fosse um concurso para agente de trânsito,
tem que ter muito mais coisas de CTB. Um concurso da PRF tem que ter muito mais coisas de CTB. Agora, policial militar e GCM, a função principal deles aí é o patrulhamento, preventivo ou ostensivo, lá no caso da Polícia Militar. O CTB aí tem menos relevância, tem relevância, mas é menos relevância. Se você for ser um policial militar de trânsito, você tem que saber tudo de CTB. Se você vai ser um policial militar de área, o basicão já resolve. Se você vai ser um policial militar bombeiro, tem que saber tudo de primeiros socorros. E por aí vai, né? Se você é um GCM de trânsito, tem que saber mais de CTB. Mas aí lá dentro você vai aprender, vai ser direcionado lá com curso interno, cursos internos, né? E por aí vai. Bom, sinalização. Sinalização, basicamente, são as placas que vocês vão utilizar. São também sinais visuais, o motorista mexendo a mão lá, tal. Mas o que? As setas, né, pisca-alerta e tal, são os tipos de sinalizações aí, sinalizações. Basicamente, nós temos aí os principais, são as placas, né? Preciso decorar as placas para concurso da GCM? Em tese, não, tá? Em tese, cai muito pouco sobre placas. E se cair, você vai saber, porque todos vocês são habilitados. Todos vocês têm CNH, estudaram um pouco do Código de Trânsito Brasileiro, então vai ser o suficiente. Vamos lá. No artigo 80, sempre que necessário, será colocado ao longo da via sinalização. Tranquilo. Artigo 225, deixar de sinalizar a via para prevenir... você está lá no acidente de trânsito, deixar de colocar o triângulo lá para prevenir um acidente, você vai responder por isso, tal, infração grave, multa, não sei o quê. É bem tranquilo isso daí. Não cabe aqui para a gente, não. Tá. Pisca-alerta, tá? Lei seca. Bom, a lei seca é interessante de pegar, tá? A polícia está muito envolvida com isso, a GCM também. Artigo 165. Vamos lá. Tá. É o temor de muitos motoristas que gostam de curtir a noite ou de tomar um chopp de happy hour com os colegas de trabalho. Artigo 165, né? Dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Multa gravíssima, não é grave, é gravíssima, e penalidade é multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir. Decorem, é 10 vezes a multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Tá fudido, né, meu? Se for pega aí, alcoolizado, aí tá lascado. Beleza? Bom, é bom também entender que existem diferenças aí entre estar alcoolizado e embriagado. Tem alguns níveis, né, de álcool no sangue lá, tá? Depois você vai verificar. Mas, basicamente, o cara alcoolizado, ele não é preso em flagrante, e o cara que está embriagado, sim, ele é preso em flagrante, beleza? Quem vai determinar? O etilômetro, né? O bafômetro vai determinar lá 0,3, não sei o que lá, de álcool no sangue. Depois você dá uma lida aí, vai no seu amigo Google e verifica lá a numeração, se não teve mudança, atualização, tá? Para estar ou não embriagado. Lembrando que, se você se recusar a submeter ao teste, você pode se recusar, é como se você estivesse assinando que você está alcoolizado, não embriagado. Você está alcoolizado, tá? Então, não quero baforar lá no etilômetro. Tudo bem, eu vou entender que você já está alcoolizado, não embriagado, mas está alcoolizado, e vou verificar se você não está embriagado mesmo, que é o crime que você vai ser preso mesmo, literalmente, por isso. Também é pouca importância isso. Valores de multa aí. Teve mudança, aumentou um pouco ou não aumentou, dá uma lida depois aí, tá? Mas basicamente entenda assim, ó, leve, 80 e poucos reais, grave, 190 e poucos reais, gravíssima, 200, 300 e poucos reais. Verifica lá, teve mudanças, teve algumas alteraçõezinhas, aumentos, mas tem que saber que existe leve, média, grave e gravíssima. Média, leve, média, grave e gravíssima, ok? Quanto mais pesada aí, mais cara é a multa. E algumas podem ser multiplicadas por 10 aí, 10 vezes, né? Lembre-se de alguns casos a multiplicador. Tomemos como exemplo o artigo 65, referente a dirigir sob influência de álcool. Além da suspensão da CNH, a penalidade aplicada é de multa de 10 vezes. Isso significa o valor da multa de 2.993, vai virar lá R$ 2.934 e por aí vai, tá? Aumenta, né? Então ela vai pagar um valor salgado aí de multa.
Basicamente é isso. Educação no trânsito. A GCM, a Polícia Militar, vai fazer aí trabalhos de educação no trânsito, né? Abordar veículo, entregar panfletinho, olha, não dirige bêbado não, você é louco, não sei o quê. Essas besteiras aí. A Polícia Militar faz, a GCM também faz, tá? Ambos fazem aí. Trabalho de conscientização no trânsito. Limites de velocidade. Isso daí é importante decorar, tá? Tem mudanças, cada município pode mudar, né, um pouco a sua regra, mas em tese, decora dessa forma. Nas vias urbanas, dentro da cidade, 80 km por hora máxima nas vias de trânsito rápido, 60 km nas vias arteriais, nas artérias, 40 km por hora nas coletoras, que coletam, e 30 km por hora nas vias locais, né? Lá dentro mesmo da cidade, onde tem pessoas trafegando, é 30 km por hora. Decore esses valores, cara. Isso pode cair, tá? Decorem esses valores aí. Isso pode cair. Nas rodovias de pista dupla, 110 km por hora para automóveis leves aí, ou motos, e 90 km para demais veículos pesados, né? Nas rodovias de pista simples, você vai ter no máximo 100 km aí para automóveis e caminhonetas, veículos leves, e 90 km para veículos pesados, tá? Quase não mudou quase nada aí, né? Só aumentou um pouquinho lá para o veículo lá na pista dupla, né? 10 km a mais de velocidade que pode andar lá. Nas estradas e vias rurais, tá na estrada de chão, é 60 km por hora, tá? O máximo aí. Beleza? Decorem dessa forma. Decorem dessa forma. Uso do celular ao dirigir, a infração gravíssima, e parará. Não necessariamente eu preciso abordar o veículo. Se eu vi o cara passando aqui com o celular, eu posso autuá-lo, né? E a autoridade de trânsito vai aplicar multa ou não. Mas o quê? Dirigir veículo utilizando fone de ouvido, ou com celular, ou aparelho sonoro, ou de telefone celular, penalidade média e multa, né? Se estiver usando fone de ouvido. Com apenas uma das mãos, ou sinais de braços irregulares ali, mudar a marcha do veículo, ou ocasionar equipamentos acessórios do veículo, tá, você não cai, beleza? Mas se cair aí, segurando o celular na mão, né, sem uma das mãos, segurando o celular na mão, é infração gravíssima, diferente do fone de ouvido. Fone de ouvido é média, a multa, e falar no celular com o celular na mão aí é gravíssima, beleza? Se forem surgindo dúvidas, vão perguntando aí. Eu estou vendo o chat aqui, pode mandar mensagem no chat, beleza? Que eu vou estar verificando. Bom, continuando aí. Quando falamos de motocicletas, o que é importante falar de moto aí? Obrigatório uso de capacete, a viseira tem que estar abaixada, né? Tem que estar tudo em condições, pneu tem que estar em condições, mais o quê? As vestes aí, né? Não pode estar de chinelo e bermuda, tem que estar vestuário adequada, viseiro ou óculos de proteção, mas o que? É o basicão, né? Tá. A parte aí de estacionamento em vaga reservada para idoso ou pessoa com deficiência. Cadê? Decora assim, ó. Decora assim. Cadê? Tá. Achei. Como há várias maneiras de estacionar de forma errada, cada inciso trata de uma delas. São 20 no total. Pode falar, a GCM pode multar pelo uso do celular no carro? Em tese, sim, tá? Se a GCM tem aí competência de trânsito, ela pode fazer autuação sim, beleza? Porque quais autuações que a GCM em tese não pode fazer? A que diz referência aí ao veículo em si, pneu careca, insufilme, a GCM não pode fazer, e diretamente ao condutor. Não está possuindo CNH, licenciamento do veículo atrasado, ou não está possuindo CNH e tal, ela não pode fazer. Tem outras que tanto ela pode fazer quanto a polícia pode fazer, beleza? São concorrentes aí nessas autuações. Em tese, essa daí, como é uso de celular, uso de chinelo, ela pode fazer sim, tá? E não é direcionado ao motorista mesmo em si, né? Ele não está portando o chinelo, ele está de chinelo, ou ele está com o celular, né? Então, ela pode fazer sim, tá? A gente sempre pode fazer. Também o CT, agentes de trânsito também podem fazer. Se for direcionado a condutor, CNH,
coisas especificamente do condutor, não pode. E se for bem específico do veículo, não pode. Pneu careca, insufilme, documento atrasado, como eu já falei, aí é coisa de polícia. É PM ou PRF, é PM ou PRF. Também a Polícia Civil pode fazer se você quiser. É a minha polícia, né? Bom, mais o que aí? Tal. Pode estacionar na vaga de deficiente com pisca? Não pode. Não pode, beleza? A pergunta é, posso estacionar na vaga de deficiente com pisca-alerta ligado com duração de 15 minutos? Não pode. É vaga exclusiva de deficiente físico ou de idoso, né? Então não pode. Se você não tem lá o cartão para colocar no seu carro lá, você não pode estacionar, tá? Não pode. Tá falando embaixo aí, ó. Se não há credencial, lá embaixo no finalzinho, se não há credencial que comprove essa condição, o condutor comete infração gravíssima. Ou você ligar o pisca-alerta não comprova que você é idoso nem deficiente físico. Tem que ter uma plaquinha lá, aquele cartãozinho que vai demonstrar isso daí, tá? Basicamente é isso. Mas o que? Sobre o documento de veículo, eu já falei, né? Cuidado, teve algumas mudanças. A CNH é de porte obrigatório? O papel da CNH é de porte obrigatório? O papel CNH é de porte obrigatório? Respondem aí. Respondem aí. O papel da CNH é de porte obrigatório? Não, não é obrigatório se você tem aquele no celular, né? Mas, no todavia, é bom levar, né? Bom, não é obrigatório mais. Não é. Se você conseguir mostrar o celular com a CNH digital. E É, se porque, mas tem carro também que tem a QR Code, né, professor? Tem carro que já tá cadastrado, que aí o cara coloca o QR Code lá na placa, fica o QR Code, aí já aparece tudo do veículo. quem é o proprietário do veículo? Estou falando da CNH. Da CNH. Não, CNH não precisa usar mais. Então, Só com a carteira digital. Carteira digital precisa. vamos lá. Tem regras, tem regras. Você não está com o seu celular, eu estou na minha viatura e não consigo pesquisar. Estou no interior, estou numa roça, não consigo pesquisar. A autuação será feita. Se não chegar ninguém, nenhum condutor habilitado, eu vou guinchar sua moto ou seu carro. Vou repetir. Você não precisa mais portar a CNH, mas precisa estar no celular. O celular descarregou. Eu preciso conseguir pesquisar. Se eu não conseguir pesquisar de forma nenhuma, e se você não conseguir me mostrar nada e me provar nada, a autuação, guincha veículo, faz tudo. A mesma regra vai se aplicar ao veículo. Eu preciso estar com CRLV? Não. O digital resolve. Se você não me mostrou o digital, porque o seu celular descarregou, e se eu não conseguir fazer a pesquisa, porque eu não tenho como pesquisar, falta de e-mails, adivinha? O veículo será guinchado. Beleza? Por não estar portando aí o documento obrigatório, seja na forma física, seja na forma digital, ou seja na forma da minha consulta. Beleza? Então, teve mudanças aí, tá? Teve mudanças aí. É gravíssimo, não sei o quê. Então, teve algumas mudanças. Se vocês sabem, o CRLV não é mais impresso aquele verdinho, aquele DUT, né? Aquele verdinho anual, não é mais impresso. Se você quiser imprimir, precisa entrar no site lá do Detran e imprimir uma folha em branco normal na sua impressora. Não tem mais aquele material, né? Aquele papel moeda próprio lá, não tem mais. Agora é folha É, mas A4. continua com todos os dados da pessoa. Não mudou quase nada, né? Só mudou a cor e o outro lá era verde. Exatamente. O que mudou é que agora, para falsificação, seria mais fácil, né? Porque uma folha A4 não é um papel timbrado, Exato. né? Mas, como não faz diferença nenhuma, porque eu preciso validar aquele emplacamento, preciso consultá-lo, de qualquer forma, vai valer o digital, que é o original, e se eu não conseguir pesquisar e se você não tiver o digital, guincho, pátio. É simples. É simples. Ô, professor, mas se a pessoa tem só o impresso mesmo, já é válido, né? Não, não é válido. Não é. Por que não é válido? Como eu falei, você pode modificar lá no Photoshop, no CorelDRAW lá, e me entregar um documento falso. Eu preciso pegar esse documento que você me deu e verificar a autenticidade dele. Se você me mostra o digital no celular,
Lá já tem um QR Code, eu consigo verificar. Se eu não consigo verificar nada, se você não tem um celular, se eu não consigo pesquisar, pátio, guincho. Beleza? Ah, por quê? Porque não mostrou e eu não... Mesmo mostrando o papel com todos os dados da pessoa e que é o condutor do veículo e é o proprietário do veículo? Sim, porque sim, como já falei, vou repetir, uma folha A4 impressa na sua impressora, na sua casa, não me prova nada. Eu consigo fazer esse documento para você em 10 segundos no CorelDRAW, no Photoshop. Não vale. Você vai mostrar o documento com seus dados do veículo, eu vou confrontar com a realidade. Vou pesquisar, vou verificar. Já o digital, não. O digital tem que ser aceito e pronto. No formato digital, QR Code lá, eu tenho que aceitar. Agora, no formato papel, sei lá se você está falando a verdade, se imprimiu essa porra na sua casa mesmo, do site do Detran, vou lá saber. Então, cuidado com isso daí, tá? Claro que pode recorrer, não sei o que, não sei o que, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho, eu vou guinchar do mesmo jeito. E vou colocar lá para amarrar o proprietário do segundo, o indivíduo que é proprietário do veículo, ele não possui o formato digital, pois o celular descarregou. O documento que ele me mostrou é a folha A4, que não prova nada, e como não há a possibilidade de consulta, resolvi de forma discricionária por guinchar o veículo, por falta de informações. Não sei nem se o veículo é o veículo mesmo. E por aí vai. E por aí vai. Entendeu? Basicamente é isso, cara. É isso que vai ser aplicado, tá? Ah, mas eu não sei o quê, vai responder por abuso, não sei o quê. Ah, responde, mas tem que verificar aí, e se tiver a falta de meios, o Código de Trânsito Brasileiro já prevê isso daí, tá? Não consegui pesquisar, não tem como fazer nada, né? Eu vou liberar você, cara. Se esse carro for roubado, ou se está atrasado, não posso liberar. Eu vou sim fazer o procedimento. Cuidado, abordei o veículo, o cara tem CNH, tá tudo certo, ele tem CNH, tá certinho a CNH dele, tá em dia, verifiquei o QR Code, não sei o quê, tá em dia a CNH dele, só que o veículo tá atrasado. Tá atrasado o veículo. Só que eu não tenho guincho disponível no município. E aí? Libero o veículo para ele ou faço o quê? É, você E tem aí? que liberar, não pode deixar ele parado lá sem. Exatamente, não pode. Então eu vou constar, vou fazer a multa, normalmente, a autuação, normalmente eu vou constar que foi liberado por falta de meios. Foi liberado por falta de meios. Professor, isso é válido quando, no caso, o cara não tá embriagado, mas tá bêbado. E aí você Alcoolizado. não tem, alcoolizado, e você não tem aquele bafômetro. Você tem A que gente deixar ele ir embora também? nunca, porque é crime. Crime. Quando tratamos de crime, tanto o alcoolizado quanto o embriagado aí, vão responder por crime. A diferença é que um vai começar trancado, preso, e o outro não. Quando se trata de crime, não sou eu que faço nada. Eu faço só a minha multinha, a minha autuação. Quem vai dar cumprimento é o delegado de polícia, que é a autoridade policial. Ok? Ok? Beleza. Certo? O que mudou também na nossa CNH? Mudou a validade de 5 para 10 anos. E vocês acompanham notícias, vocês são concurseiros, são pessoas antenadas e estão sabendo que mudou de 5 anos para 10 anos a renovação da CNH. Vocês também estão sabendo que saiu de 20 pontos para 40 Pontuação é. pontos. Beleza? Vocês Mas, são mas antenados. depende também, professor. Se tomar grave e gravíssima, continua valendo por 20. Mas se você toma várias médias, ou é, aquela normal lá, Uma média, tudo bem, né? isso, aí vai até 40. Isso. Obviamente, tem as regrinhas, né? Verifiquem as regrinhas, tá? Isso aqui, cara, não era nem para estar falando para vocês. Todos vocês são habilitados. Porque na GCM de Cubatão, lá na GCM de Cubatão é a categoria Alfa e Bravo. Todos vocês são habilitados. Vocês devem saber tudo de moto e de carro. E os conceitos, as regras. Eu estou só reforçando aqui, beleza? Estou apenas reforçando. Bom, voltaremos daqui a pouco às 21 horas até às 22 horas, tranquilo? Show, show. Voltaremos daqui a pouco. Todos presentes aqui, tá? Para a gente dar continuidade. Tamo junto aí. Abraço, até daqui a pouco. Valeu!